Bom, então nessa apresentação a gente vai falar um pouco, né, sobre os diagramas de processos, né, que são utilizados no seu entendimento ou mesmo na etapa de criação de um processo, né, ou para documentar um processo, né, que já foi implementado. Bom, então a gente vai falar um pouco sobre diagramas de bloco e fluxogramas de processo. Eu deixo como anexo aqui, né, outros tipos de fluxogramas que não serão abordados neste curso, mas a gente vai falar um pouco, né, mais desses dois primeiros aqui, tá? Quais são as suas utilidades e algumas regrinhas que a gente precisa adotar, né, quando a gente vai fazer, né, esses desenhos de uma forma um pouco mais formal, né? Óbvio que de maneira informal a gente pode fazer fluxogramas ou diagramas de bloco, né? Para entender um processo, para descrever um processo ou facilitar os nossos cálculos, né? Conforme a gente vai ver aqui, tá? Então, o principal objetivo, né, seria introduzir esses tipos de diagramas, né, para que vocês fiquem sabendo, né, o que a gente tem de disponível, né, de desenho de processo, né, que informações são necessárias para a construção desses diagramas e algumas convenções que são adotadas e utilizadas nesses diagramas. Então, basicamente, os diagramas, né, eles são utilizados para o entendimento do processo, né, durante a etapa de conceitualização e análise, que é uma das fases do nosso projeto. Então, eu falei para vocês que o projeto ele engloba, né, as etapas de síntese, de análise, onde a gente escreve o modelo do processo, e de avaliação, onde a gente resolve o processo. Durante a etapa de síntese, a gente precisa propor uma determinada configuração para o processo, para então fazer análise e avaliação. Essa proposição passa pela construção desses diagramas, tá? Ou seja, eu proponho uma configuração, um desenho conceitual do processo e então eu faço a análise. O desenho, né, ele não é obrigatório, mas ele, digamos, tem como objetivo facilitar esse entendimento e a descrição do processo, tá? Então, eles são fundamentais no projeto, né? Apresenta, né, de que maneira essas transformações químicas e físicas estão conectadas, quais são as operações unitárias, tá? Então, a gente expõe dessa maneira alguns aspectos básicos, né, do processo, né? Então, diagramas ou fluxogramas é uma maneira bastante eficiente de transmitir a informação, tá? A gente poderia descrever um processo puramente através de um texto, mas uma imagem vai nos permitir verificar de que maneira as etapas do processo estão encadeadas, tá? Desde a entrada da matéria-prima até o produto final. Então, basicamente, né, como tem essa máxima, uma imagem vale mais do que mil palavras, eu diria que o desenho associado com o descritivo, isso nos permite um melhor entendimento do processo, tá? Então, inicialmente, ah, vamos falar aqui um pouco sobre, né, os diagramas de processo, né, uma maneira eficiente de comunicar essas informações, né, a informação ela é mais clara, né, então com a imagem junto do texto, né, facilita bastante o entendimento, porque a gente consegue enxergar coisas que só no texto a gente precisaria, né, abstrair, tá? Então na hora de vocês, né, explicar o processo, né, ou sua ideia ali, né, gera menos desentendimento, tá? Quando você vai trabalhar num processo que já está implementado, né, e que ele tem o seu fluxograma, né, que veio lá do projeto, a primeira coisa é você entender o processo que você está trabalhando. Então, assim, você vai precisar, né, provavelmente do fluxograma para poder fazer esse entendimento, tá? Então não existe um padrão, né? Se a gente for olhar, por exemplo, trabalhos científicos, né? Existem algumas normas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a norma da ABNT. Então existem normas de padronização. Ela não é única, ela não é universal, mas assim a ideia é que a gente possa, né,
está falando a mesma linguagem. Então, assim, existem alguns padrões, então existirá uma tendência de que vocês encontrem esse, né, uma repetição desses padrões nas figuras que a gente encontra por aí, tá? Então, assim, os mais utilizados, quais são? Os chamados diagramas de bloco, né? Esses diagramas são bastante utilizados, né, para a realização de balanços materiais e de energia. Tá? Vamos entrar em detalhe depois. Os fluxogramas de processo, a gente já tem um detalhamento um pouco maior a nível de equipamento, correntes, então algumas informações, alguns dados de engenharia. E o fluxograma, né, de tubulação e instrumentação, que daí já é toda a parte de controle do processo que a gente projetou, tá? Então esse não é o foco nessa disciplina, mas assim, à medida que a gente vai descendo nessa, né, do diagrama de bloco até o fluxograma de tubulação, a gente tem né, muito mais informação sendo agregada ao desenho, e isso também torna a imagem muito mais poluída, né, e muito mais, digamos, difícil de ser entendida, tá? Mas isso é foco na etapa, né, esse fluxograma de tubulação e instrumentação chamado de P&I, ele é foco do projeto de controle da unidade, que visa garantir a operação do processo, né, nas condições nas quais ele foi projetado. Tá? Então não é foco dessa disciplina. O pessoal da engenharia agroindustrial agroquímica, eles veem, né, fluxogramas, né, do tipo P&I na cadeira de instrumentação e controle, e provavelmente também em instalações industriais. Bom, então basicamente, né, um diagrama de bloco, ele é uma figura, composto de blocos, tá? Então assim, o grau de detalhamento vai depender do meu objetivo, né? Então se eu olhar aqui, eu tenho três possibilidades, né? Por exemplo, de diagrama de bloco para um processo. Nesse primeiro aqui, o que eu estou verificando é, né, o processo ele está englobado por um único bloco, e me interessa saber né, o que está entrando de matéria-prima e o que está saindo de produto. Então, assim, esse é o diagrama de bloco mais simples possível, tá? A gente pode até criar um diagrama de bloco com mais blocos, né, dando um detalhamento maior do processo. Por exemplo, eu estou englobando aqui toda a etapa de pré-processamento, toda a parte de reação e de separação. Observe que nesse segundo, terceiro caso aqui, né, essa terceira figura, eu tenho uma indicação de que existe o reciclo, então isso gera, né, digamos, eu posso dar um grau de detalhamento maior ou menor, mas observe o que a gente tem de comum aqui, tá? As unidades, os processos, os equipamentos são descritos por blocos que estão interconectados, e essa interconexão ela é apresentada nesse diagrama aí. Então ele é bastante utilizado, tá, em cursos introdutórios de engenharia de processos, por exemplo, né, cadeiras de processos químicos, introdução aos processos, porque a gente precisa identificar o que está entrando, o que está saindo, tá? Sem entrar no detalhamento do equipamento, né? A gente precisa, na verdade, enxergar as correntes que estão entrando e as correntes que estão saindo, seja de massa ou de energia, tá? Então é bastante utilizado para nos auxiliar, né, em problemas em que a gente precise fazer o balanço material e de energia, tá? Então é uma maneira, né, esquemática para a gente, né, analisar o problema, tá? O que ele é, né? Uma série de blocos, né? Esses blocos podem ser desde um equipamento, como pode englobar um processo inteiro, tá? Então aí vai depender do objetivo do desenho, tá? Informações, né, mais específicas como temperatura, vazão, né, essas podem ser adicionadas ao diagrama, né, caso seja importante para a minha análise, tá? Porém, a gente não entra no detalhamento dos equipamentos, tá? Então a gente não posso especificar o nome do bloco, tá, o equipamento, mas eu não entro no detalhe de construção do equipamento, de operação do equipamento. Então o objetivo é puramente enxergar o fluxo material e de energia do processo,
tá? Então vamos ver, por exemplo, né, aqui tem um diagrama de blocos, né, para a produção de tolueno, né, C6H6, a produção de benzeno, né, C6H6, a partir da hidrogenação do tolueno. Essa reação ela tem como produto também o metano, tá? Então, mas o objetivo aqui é a produção de benzeno a partir do tolueno. Então a gente pode ter um diagrama de bloco do processo, onde a gente está vendo aqui, ó, eu tenho uma entrada das minhas matérias-primas, tolueno e hidrogênio, tá? Ocorre uma etapa de reação, tá? Isso vai para um separador aqui, onde eu tenho uma mistura de gás e uma mistura de líquidos. Essa mistura de líquidos segue para uma separação. Eu tenho o benzeno, o tolueno que não reagiu, né? Ele retorna para o reator. E essa mistura de gás aqui, ele tem o metano e o hidrogênio que não reagiu, tá? Então eles não condensam, então eles saem nessa corrente aqui. Então observe que eu tenho aqui, né, por exemplo, uma informação de que a conversão foi de 75% do tolueno no reator, mas observe o que eu tenho ali, né? Tipo, as unidades dos processos e de que maneira eles estão interligados, tá? Isso é o que eu tenho no meu diagrama de bloco. Eu poderia criar uma única envoltória em todo esse processo com um único bloco, simplesmente identificando o que está entrando, essas duas correntes, e o que está saindo, a mistura de gás e o benzeno. Tá? Ou seja, se o meu objetivo é simplesmente enxergar entrada e saída do meu processo como um todo. Então o grau de detalhamento vai da análise que a gente está fazendo. Tá? Então olha só a descrição do processo, né? Tolueno e hidrogênio são convertidos em um reator para produzir benzeno e metano. A reação não se completa e excesso de tolueno é utilizado. Os gases não condensáveis são separados e descartados, né? Benzeno é produzido então separado por destilação. O tolueno que não reagiu é reciclado para o reator e o benzeno removido na corrente de produto, né? Topo da coluna. Bom, a descrição ela é bastante útil, tá? Ou seja, ela precisa existir, né? Porém, quando ela está associada a uma figura, tá? Fica muito mais fácil esse entendimento, tá? Então, eu preciso associar essa descrição do processo à figura, né? Onde eu, aqui, na verdade, eu estou só enxergando como essas operações elas estão interconectadas, tá? Então aqui exemplificando, a gente tem, né, o processo aqui para a produção de carbonização do carvão, então, né, produção de alguns combustíveis ali, tá? Então eu tenho aqui, né, as etapas do processo, então seria uma maneira de descrever esse processo através do diagrama de bloco. Por exemplo, aqui eu tenho um diagrama de bloco um pouco mais complexo de uma refinaria, tá? Então eu entro o petróleo, eu tenho as etapas de fracionamento. Então observe que eu posso utilizar diagramas de bloco, né? Desde uma coisa bem simples até algo bem mais complexo, né? O número de blocos vai depender aí do projetista que está fazendo o desenho, né? Tá? Aqui eu tenho por exemplo, de diagrama de bloco, tá? Eu tenho, né, menos formal, mas veja que o objetivo é justamente entender de que forma essas etapas estão conectadas entre si, tá? Então vamos ver algumas regrinhas aqui. As operações, unidades, processos são representadas por bloco, tá? Então um diagrama de bloco formal, cada etapa é identificada por um bloco. As linhas de fluxo, né, elas conectam esses blocos, tá? E elas indicam a direção do fluxo, tá? Eu preciso saber de que forma os equipamentos estão conectados entre si. Então eu posso estar do equipamento A para o equipamento B, do equipamento B para o A, pode ter um reciclo. Então eu utilizo, né, linhas com setas, né, para fazer esse desenho. Bom, sempre que, embora seja livre essa criação, né, a gente sempre faz o desenho, né, da esquerda para a direita, né, da mesma forma como a gente escreve. Então, assim, sempre que possível, a gente orienta as setas da esquerda para a direita, tá? Mas óbvio que a existência de um reciclo, né,
eu vou ter que fazer uma seta retornando, então, mas via de regra o desenho ele é feito, né, para ser lido da esquerda para a direita, tá? Quando a gente tem separações, né, por exemplo, onde eu tenho uma corrente de gás, uma corrente de líquido, ou uma corrente de líquido, uma corrente de sólido, eu geralmente, né, coloco a corrente de gás saindo por cima do bloco e a corrente de líquida menos densa, mais densa por baixo do bloco, tá? Ou seja, embora eu não, né, digamos, esse é detalhe do equipamento em si, mas geralmente a gente, né, adota essa convenção aqui. Algumas informações podem ser apresentadas no diagrama, por exemplo, a vazão total da corrente, né? Se tem quero fazer um balanço de energia, eu posso identificar a temperatura da corrente ali, tá? Eu não preciso nesse momento me preocupar em numerar correntes, numerar processos ali, tá? Então, assim, de maneira geral, né, os principais valores, né, as principais vazões ali a gente identifica no processo, né, podendo inserir uma ou outra informação relevante para minha análise naquele momento ali, tá? Então ele é bastante útil na hora que a gente está criando um novo processo, tá? A gente vai passar pela etapa de análise, onde a gente vai precisar fazer o balanço material e de energia de cada componente do meu processo ali, tá? Da etapa de reação, da etapa de pré-processamento e da etapa de separação. Então eu vou precisar utilizar esses diagramas de bloco para realizar esses balanços, né? Nos ajudam a dar uma ideia geral do processo, tá? É o desenho inicial, né? E ele serve como ponto de partida para a criação do fluxograma do processo, né? A gente vai ver a seguir que é uma figura um pouco mais detalhada, tá? E é o primeiro contato que um engenheiro recém-contratado para trabalhar, né, numa planta teria com o processo, tá? Então, primeiro o diagrama de blocos, né, e depois, né, seja da unidade né, do processo inteiro ou da unidade específica na qual ele vai trabalhar. Então, e serve como ponto de partida para a gente, né, fazer o fluxograma do processo que a gente vai ver a seguir, tá? Então, só para finalizar aqui nessa apresentação, né, nessa parte, né, de diagrama de blocos, eu vou fazer uma gravação separada do fluxograma de processo, tá? A gente pode, através, né, desse diagrama de blocos, verificar o balanço material global do processo. Bom, a gente vai falar sobre balanço material, né, no próximo tópico, né, no próximo capítulo. Mas, nesse momento, vocês já sabem, né, que a massa total ela se conserva, tá? Então eu preciso garantir de que toda a massa que está entrando, ela está saindo no meu processo. Então se a gente voltar aqui na figura, tá, do meu processo de alquilação do tolueno, tá, o que eu tenho de entrada aqui? Tolueno e hidrogênio. O que eu tenho de saída? Essa corrente de gás, né, essa mistura de gás e o benzeno. Então eu poderia, para fazer esse balanço, né, criar uma envoltória aqui e definir esse processo como um único bloco, tá? Onde entra essas duas correntes e sai essas duas correntes. Então, se eu somar as vazões, né, o que está entrando tem que dar igual o que está saindo, tá? Então, somando na entrada eu tenho 10.820, na saída, tá, 10.820. Então o que a gente verifica é que o balanço material ele é consistente. Pessoal, como a gente nos cálculos, né, e muitas vezes a gente faz alguns arredondamentos ou truncamentos, pode ser que esse número e esse número não sejam exatamente iguais, tá? Por exemplo, eu poderia achar ali 10.820 e aqui 10.821. Isso não quer dizer que o balanço está inconsistente, que a massa não está se conservando, tá? Isso é um erro que é gerado durante o procedimento de estimativa, né, dessas vazões. Pode ser que na hora que a pessoa até foi reportar o valor, ela arredondou,
tá? Então o que a gente precisa comparar esses dois números não é se eles são exatamente iguais, tá? É se eles são iguais dentro de uma margem de erro. Então eu precisaria ver a diferença entre esses dois números, tá? Dividir por um deles para, né, e multiplicar por 100 para a gente saber qual é a diferença percentual entre esses dois números, tá? Então, se essa diferença percentual for de 1%, sei lá, 2%, vai depender, né, do caso, a gente pode considerar, né, que está dentro da margem de erro, tá? Bom, então com isso eu paro essa apresentação sobre diagramas de bloco, tá? E a gente vai fazer, eu vou apresentar na sequência, uh, fluxogramas de processo.